Pantera Negra Wakanda pra Sempre está chegando e ela vai adaptar uma das maiores rixas da história da Marvel Comics, entre o Rei de Wakanda e o Príncipe Submarino. Mas como é que surgiu essa rivalidade entre dois personagens tão poderosos assim que praticamente estariam do mesmo lado em teoria? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, todo mundo gosta de uma boa história de super-herói, né? Do herói lutando contra o vilão, o mocinho derrotando o cara mal, a clássica luta do bem contra o mal ali. Mas a gente também curte muito ver dois heróis, dois personagens que teoricamente deveriam estar do mesmo lado, saindo no soco em algum momento. E a gente vê isso diretamente nos quadrinhos, e às vezes até nos filmes e séries também. Batman vs Superman, na Marvel a gente vê isso direto ali, da Viúva Negra versus o Gavião Arqueiro, o Thor, o Hulk, o Doutor Estranho, o Feiticeiro Escarlate, a Guerra Civil, então nem se fala, né? E agora a gente vai ver mais uma adaptação dessas batalhas entre dois personagens que teoricamente deveriam estar do lado do bem, saindo no soco um contra o outro, que vai ser nesse filme do Pantera Negra Wakanda pra Sempre, que vai adaptar a clássica rixa entre Namor e T'Challa. O Pantera Negra, obviamente que a gente infelizmente não vai ter o T'Challa nesse filme, mas a gente vai ter essa rixa entre Atlântida, ou no caso do filme Talocan, contra Wakanda. Mas a questão é por que dessa treta? O que foi que aconteceu nos quadrinhos que esses dois acabaram se odiando tanto a ponto de ser adaptado para isso nos filmes e, é claro, também para ambas as nações sofrerem muito com esse caos? Eu vou contar em detalhes aqui mais ou menos como foi essa história, como foi essa rixa que durou por tanto tempo e ainda tá durando, né, de certa forma, né? Mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque se você não se inscrever, não vai ter paz entre Wakanda e Atlântida ou Talocan. Não vai ter paz, os dois vão continuar brigando para sempre ali se você não se inscrever no canal. Eu já fiz esse acordo com as realezas de cada nação ali, né? Então se inscreva para trazer paz a essa briga desnecessária aí. E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora ver como foi essa treta entre Namor e o Pantera Negra. Foi que toda essa treta começou, né? Ela aconteceu mais ou menos ali entre 2012 e 2013 com a saga Vingadores vs X-Men. O que acontece? A entidade da Fênix, a Força Fênix, acabou voltando para a Terra e possuiu uma mutante conhecida como Hope Summers. Essa entidade é muito poderosa, quase poderes cósmicos ali praticamente, né? E ela já causou certas tretas em outros arcos dos X-Men. Porém, aquela podia ser a salvação dos mutantes, porque naquela época a raça mutante estava quase que à beira da extinção, só havia uns 200 mutantes espalhados pelo planeta, e os X-Men estavam achando que poderiam ajudar a Hope a aprender a controlar esses poderes e trazer a raça mutante de volta, né? Porém, os Vingadores sabiam que essa é uma ideia um tanto arriscada, que a Força Fênix é perigosa demais, e a ideia aqui deles era prender a Hope Summers para evitar grandes estragos. Obviamente, isso colocou uma rixa muito grande entre as duas maiores equipes da Marvel e colocou uma contra a outra. Daí, Vingadores versus X-Men. Inclusive, durante essa saga, a Força Fênix ela acabou se dividindo em cinco partes, de certa forma ali, e abençoou, entre aspas, né, podemos chamar assim, 5 membros dos X-Men que estavam fazendo parte daquela batalha, que no caso era o Ciclope, a Emma Frost, o Colosso, a Magia e, claramente, o Namor, que acabou ficando do lado dos X-Men, porque, como eu comentei, ele também é um mutante. Já o T'Challa, ele não estava necessariamente adotando um lado ali, ele não estava necessariamente do lado dos Vingadores, ele estava se mantendo neutro até certo ponto naquela guerra. Porém, ele cedeu o Wakanda, o seu reino, para os Vingadores ali se reencontrarem, né, se esconderem até certo ponto, fazer suas reuniões de batalha ali, suas reuniões estratégicas. Então ele cedeu o Wakanda ali para essas reuniões, porém ele não chegou a participar diretamente da guerra em algum momento ali. Porém, quando o Namor ficou sabendo que o Wakanda estava escondendo os Vingadores, que o T'Challa realmente fez isso, mesmo ele tendo ficado neutro, o cara ficou pistola e foi lá tirar satisfação. Mas ele não simplesmente chegou e socou parede, arrombou porta e pegou todo mundo ali no tiro, porrada e bomba. Ele inundou o país de Wakanda, ele criou uma grande tsunami ali e mandou seu exército atacar o país. Ele causou a morte de milhares de wakandanos que não estavam nem sabendo da guerra, não estavam sabendo de nada, nem estavam sabendo, não estavam torcendo pra lado nenhum. É tipo, por exemplo, os Estados Unidos jogando bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas que não tinham nada a ver com a treta ali, né? Praticamente isso que o Namor fez. E, obviamente, o T'Challa não deixou isso barato e ele prometeu que ele iria se vingar do Namor por toda essa destruição que ela causou por conta da morte de milhares de milhões de pessoas ali. Só que os planos de vingança teriam que ser um pouquinho adiados, porque os dois foram forçados a trabalharem juntos. O que acontece? O Namor, ele é o fundador dos Illuminati, né? Um dos membros dos Illuminati, que é um grupo de personagens da Marvel, de heróis da Marvel, que se uniram ali para tomar decisões que poderiam mudar os rumos da história ali. Como, por exemplo, foram eles que decidiram
tirar o Hulk do planeta, né? O que gerou o arco de Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo. Eu já fiz um vídeo só sobre os Illuminati da Marvel que você pode conferir aqui no card aqui em cima, né? Só que o que acontece? Na época estava ocorrendo a saga das incursões, né? Que são quando dois planetas não, duas terras alternativas estão prestes a se chocar uma contra a outra, causando destruição de ambas, né? E os Illuminati têm uma parte muito importante nessa história, e além do Namor, também estava fazendo parte desse grupo o T'Challa. Ele não é um dos membros fundadores, o Pantera Negra não fundou os Illuminati, mas ele já participou dessa equipe, e nessa época ele estava participando dos Illuminati, e ele e o Namor tiveram que trabalhar juntos. Bom, de início, claramente nenhum dos dois gostou dessa ideia, né? E até que ficavam trocando farpas entre si. Porém, o Namor ele reconheceu que o que ele fez no passado, de inundar Wakanda, foi uma coisa completamente errada. Nesse momento, ele não estava mais com os poderes da Fênix, que de certa forma isso meio que, querendo ou não, quem adota o poder da Fênix acaba passando por umas certas mudanças mentais ali. Isso acaba atingindo muito o psicológico da pessoa. Então, querendo ou não, por mais que o Namor seja completamente arrogante e egocêntrico, o poder da Fênix acabou fazendo com que ele ficasse pior ainda, o que resultou na inundação de Wakanda. Então ele reconheceu que o que ele fez foi errado, ele pediu perdão pelo T'Challa, e os dois começaram realmente a se apaziguar, deixar essa coisa pro passado. Eles realmente estavam formando uma certa amizade, eles estavam realmente finalizando aquela treta, eles estavam realmente se reconciliando ali, as coisas iam mudar, os dois realmente estavam começando a trabalhar juntos devidamente. Só que o que acontece? O T'Challa ele não estava no trono naquela época. Quem estava no trono de Wakanda era sua irmã, a Shuri, né? E assim, a Marvel apresentou pra gente uma personagem nos filmes que é legal, divertida, gente boa, inteligente, alguém que todo mundo gostaria de fazer uma amizade. Tudo bem, algumas pessoas pegaram o ranço dela, mas é mais por culpa da atriz do que da personagem mesmo, né? Só que nos quadrinhos ela é tão arrogante quanto o Namor e até extremista em alguns pontos. Então quando ela viu que o Namor não estava no seu reino, ela aproveitou a oportunidade para aplicar a vingança que o T'Challa havia jurado, né? Então o que ela fez? Mandou um monte de naves wakandanas para a Atlântida e massacrou o povo do Namor. E quando ele ficou sabendo disso, toda a trégua que ele tinha bolado com o T'Challa foi por buraco abaixo e ele fez o quê? Jurou vingança. E a vingança chegou cedo, porque a próxima meia-noite, que é uma das integrantes da Ordem Negra, né, que é aquele grupo de fiéis seguidores do Thanos, chegou em Atlântida para procurar uma joia do infinito. E quando ela viu a destruição, ela olhou para o Namor e disse assim, que vai poupar a vida dele se ele der a localização de uma das joias do infinito. E ele mentiu dizendo que tem uma joia escondida em Wakanda. O que aconteceu? A próxima meia-noite foi lá para o reino de Wakanda e matou milhares de pessoas, né, junto com as forças do Thanos ali, para procurar a joia que nem estava lá. Novamente o Wakanda sofreu grandes baixas, acabou caindo novamente, sofreu grandes danos ali, né? E a gente percebe que a rixa de verdade não é entre as nações, não é entre Wakanda e Atlântida. A rixa acabou sendo entre o rei T'Challa e o rei Namor, né? Acabou entre os personagens em si, né? E esse ódio todo que um alimentava sobre o outro acabou recaindo sobre seus povos, né? Milhares de pessoas inocentes morreram morreram por nada, por conta de uma rixa boba entre os dois ali, né? Um monte de gente que nem tava sabendo dessa treta, que nem tava adotando lado, só queria que a treta acabasse ali, acabaram morrendo por conta do ódio que um sentia pelo outro. E é aquele famoso ditado, né? Olho por olho, dente por dente, e no final todo mundo acaba ficando cego e banguela. Como eu comentei, a saga das incursões ainda estava rolando, e a Terra 616, né, que é a Terra canônica da Marvel, ia se chocar contra outra Terra, né? E se isso acontecesse, as duas seriam destruídas e todo mundo que estaria em todas as duas terras seriam mortos, né? Então o que os Illuminati decidiram fazer? Destruir essa Terra aqui. Causaria a morte de bilhões de pessoas? Sim, mas causaria a morte de bilhões de pessoas em uma terra do que a morte de bilhões de pessoas em duas terras, né? Só que assim, eles conseguiram construir uma máquina, eles iam colocar a máquina para explodir o planeta naquela outra terra ali, né? Só que eles não conseguiram apertar o botão. O Stark construiu a bomba, não conseguiu fazer isso. O Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, também não conseguiu. O T'Challa, ele chorou, porque ele não conseguia fazer, ele sabia que era injusto, né? Todos eles sabiam que era uma decisão muito pesada, muito extrema, e nenhum tinha coragem de fazer isso. A não ser o Namor, que só pegou a bomba, apertou o botão e jogou lá. O cara realmente foi completamente arrogante naquele momento. E ele colocou a culpa em todo mundo, dizendo que todo mundo ali tinha participação naquilo. De certa forma tinha, mas foi ele que apertou o botão. E aquilo foi a gota d'água pro T'Challa, porque ele disse que ninguém toma decisão por ele. E pela primeira vez em toda essa treta, os dois saíram no soco. A treta tinha sido apenas entre atacar o reino um do outro, mas ali os dois decidiram sair no soco mesmo. E um ia acabar matando o outro, tanto que os Illuminati ali, os grupos, tiveram que separar eles. Então, aparentemente, até aquele momento, tudo bem, saiu a primeira briga entre eles, mas eles não se mataram, não foi resolvido naquele ponto ali, né? Essa treta seria resolvida um pouco mais pra frente. O Namor saiu dos Illuminati achando que eles eram covardes por não tomarem a decisão que eles precisavam tomar, por mais difícil que ela fosse. Então o que ele fez? Ele se uniu ao Thanos e à Ordem Negra, porque ele sabia que esses caras com certeza iam causar uma destruição ali, iam matar outras terras ali,
sem pestanejar. Porém, por mais que o Namor fosse muito arrogante, ele estivesse tomando uma decisão muito extrema, ele sabia que ele estava fazendo isso por uma tentativa de bem maior, não porque ele quisesse matar todo mundo mesmo. Ao contrário do Thanos, que ele gosta de matar pessoas. Esquece aquele Thanos, de certa forma, benevolente, que acha que está lutando por uma boa causa que a gente viu no filme. Nos quadrinhos, ele realmente é um sociopata, um psicopata. Ele gosta de matar porque ele gosta de agradar a Dona Morte. Ele é afinzão, ele é gado da Dona Morte. Então, quando o Namor percebeu que que ele tomou a decisão errada ali, em se aliar a um bando de pessoas que realmente são assassinas, ele decidiu voltar para os Illuminati, se reconciliar. Obviamente, todo mundo torceu o nariz, ainda mais T'Challa, mas eles aceitaram uma certa trégua ali. E o que aconteceu, né? Novamente, a Terra ia se chocar contra outra Terra alternativa, as incursões ainda estavam rolando, e o T'Challa e o Namor foram junto para outra Terra ali para resolver essa treta de colocar uma bomba e destruir o outro planeta ali. Só que os dois eles não foram sozinhos, eles foram com um raio negro que é para tentar evitar essa briga aí. Porém, não adiantou muito, porque quando o Namor ativou a bomba, o T'Challa meteu-lhe a faca, literalmente ali no Namor, e o raio negro lançou, né, usou aquele poder da sua voz poderosa que ele tem ali, né, como a gente viu no filme do Multiverso da Loucura, e jogou o Namor naquela terra que ia ser prestes a destruída. Então aquele seria o fim do Namor. O T'Challa e o Raio Negro se juntaram para acabar com um cara ali, né? Eles foram embora e o Namor ficou ali na terra prestes a ser destruída. Só que ele não morreu porque ele acabou sendo resgatado pelo Thanos ali, né? Só que depois daquilo, a treta nunca chegou a se resolver entre os dois personagens ali, pelo menos não até onde eu sei, pelo menos não que eu esteja lembrado, que eu esteja conhecendo, né? Porém, os dois também não se encontraram novamente, né? Eles não saíram num soco, não houve nenhuma treta, nenhum ataque entre as nações, pelo menos até esse atual momento, né? Porém, realmente rolou muito ranço e muito ódio que um acumulou do outro. O que a gente pode esperar dessa treta nos filmes em si? Bom, a gente vê que tem muita resolução, muita trocação de soco, muito do que acontece entre T'Challa e o Namor acontece durante a saga das Reconstruções, que a gente vai ver acontecendo no futuro. Já tá acontecendo alguns pontos ali como o Multiverso da Loucura, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a série do Loki e por aí afora, né? E a Guerras Secretas, que vai ser o último filme da fase 6, né, da saga do Multiverso, é o ponto final, é o cume do evento das Circunções que também aconteceu nos quadrinhos. Então talvez a gente veja alguma coisa parecida, talvez os Vingadores, algum grupo de Illuminati que a gente vai ver se formando ao longo dos filmes, vai tomar essa decisão de destruir uma terra para poder proteger a outra, e o Namor vai tomar essa iniciativa de apertar o botão, apertar o gatilho ali, que nenhum outro conseguiu, né? Que nem o Pantera, que no caso seria a Shuri, ou qualquer outro personagem que fosse, né? A gente tem que ver o que vai resolver aí por conta da atriz, né? Que nem o Pantera Negra, nem o Doutor Estranho, nem sei lá quem vai fazer parte desse grupo dos Illuminati no MCU, né? Tomaria a decisão e o Namor vai tomar essa decisão por eles. Então pode ser que aconteça algo assim, né? Agora, o início da treta entre Talocan, que vai ser esse é o nome do reino dos filmes, e Wakanda, eu já discuti aqui em alguns outros vídeos, então não vou entrar muito profundamente. Mas provavelmente vai rolar, algumas pessoas falam sobre a morte do rei de cada nação, que resultaria na morte do T'Challa e do rei da rainha de Talocan, que faria Namor assumir o trono naquele momento. Talvez os dois entrariam num acordo ali, né? Um acordo pacífico entre o Namor e a Ramonda, porque um tá passando pelo luto, né? De certa forma, os dois estão um reconhece o luto do outro, só que aí tem a intromissão de terceiros, que pode ser tanto o Atuma, querendo um golpe ali de estado em Talocan, como o Dr. Destino, baseando alguns vazamentos ali, que tá interessado no Vibrano, tanto dos dois reinos, talvez Talocan tenha uma certa reserva de Vibrano também, existe essa possibilidade também, né? Então possivelmente vai ter uma treta, assim, vai rolar uma treta, vai rolar uma confusão ali, eles vão tentar se resolver de uma forma pacífica, mas os terceiros vão se intrometer nesse caminho, seja o Atuma, seja o Dr. Destino, ou quem quer que seja, né? Mas enfim, com certeza essa treta vai começar, e no final do filme vai ter talvez uma resolução ali, não um tratado de paz, mas um tratado de não agressão. Porém, assim como nos quadrinhos, o rancor entre os personagens vai acabar durando praticamente todo o resto da saga do multiverso aí, talvez até mais pra frente também, né? Eu não acho que vai se resolver tão fácil assim a treta entre eles. Eu acho que vai ser mais provavelmente isso no final do filme. Um tratado de não agressão ao invés de um tratado de paz. Essa é toda a treta que rolou entre o T'Challa e o Namor nos quadrinhos e um pouquinho do que a gente pode esperar tanto no filme do Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, quanto também no futuro da saga no multiverso, né? E você, o que acha que vai rolar entre o Namor e o reinado de Wakanda nos filmes? Como você acha que vai ser essa treta? Será que vai ter coisa de terceiros? Ou será que são só duas pessoas cabeça dura batendo a cabeça ali, né? Um no outro, que nem foi nos quadrinhos? Deixa nos comentários o que você acha que vai ser. Como vai ser essa rixa, o começo, o fim, que se vai perdurar pelo resto do multiverso, se vai resolver nesse filme mesmo. E é claro, também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã do Namor, fã do Pantera Negra, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!